Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Tem tradução que fala para o provar, porque ele bem sabia o que havia de... Antes de continuar a leitura, diga assim: Jesus sabe o que vai fazer. Amém? Versículo 7, Filipe respondendo: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, porque cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a frase aí da mensagem, ó. Mas, que é isso para tantos? Vamos repetir? Mas, o que é isso para tantos? Amém. Essa frase, então, tem a palavra de hoje: não desvalorize o que você tem. Não desmereça, irmãos, o que você possui. O que eles tinham no momento ali? 5 pães e 2 peixinhos. Agora, olha a frase: o que é isso para tanta gente? Entenda, irmãos, que a gente, quando fala a gente, o ser humano é levado por aquilo que vê, e muitas vezes as pessoas acabam desvalorizando algo na sua vida, no seu dia a dia, porque ela está vendo que, humanamente falando, aquilo não pode ser revertido, né? Não pode, de alguma maneira, se tornar em milagre, se tornar em providência na vida das pessoas. Então eu quero aqui dizer para você, irmãos, e isso é muito importante a gente refletir e entender que, apesar de ser muito comum, né, encontrar pessoas que sempre têm o hábito de valorizar o que outros têm e não valorizar o que ela tem. Já viu aquele ditado da grama do vizinho é mais verde do que a minha? Já? A pessoa, ela passa a olhar a grama do vizinho e esquece de cuidar dela. Por isso que a grama do vizinho está, né, verde, porque está sendo cuidada, e ela, em vez de cuidar da dela, ela está olhando a grama do vizinho. E a gente pega isso, irmãos, e leva para a vida. E eu quero que você agora faça uma reflexão. Será que em alguma área da sua vida você não tem te desvalorizado? Será que não tem algo na sua vida que você tem, né, te desmerecido? Porque às vezes você diz assim: meu casamento está ruim, o casamento do vizinho é melhor. Para de olhar para o casamento do vizinho, olha para o seu, né? Valorize o seu. Ah, o filho do vizinho é mais esperto, é mais inteligente. Para de olhar o filho do vizinho e olhe para o seu.
Questão de trabalho, irmãos, quantas pessoas que ficam olhando o que o fulano faz, o que o Beltrano, né, faz, exerce, e aí nossa, olha, quando eu tiver essa oportunidade, quando eu fizer isso, vai ser diferente. Sabe de uma coisa? Pode ser que nunca você tenha essa oportunidade, porque você está desmerecendo o que você faz, aquilo que você tem, e com isso você não vai ter condições de chegar onde aquele chegou. Então, olhe para o seu trabalho, valorize o seu trabalho. Né? Outras coisas que a gente passa por despercebido, mas a gente, irmãos, no dia a dia também desvaloriza. Você que tem uma casa própria, né? Valorize a casa que você tem. Tem gente que, né, naquele modo diminutivo, a minha casinha é feia. Tem gente que não tem nenhum teto, né, para debaixo para morar. Vai para debaixo da ponte. É ou não é verdade, irmãos? É casinha, mas Senhor, obrigado pela casinha que o Senhor me deu. Né? Assim serve também para carro, para moto, bicicleta, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você, irmãos, conquistou, não desvalorize. Eles tinham lá 5 pães e 2 peixinhos. Olha desmerecimento, né? Olha a desvalorização. Para que isso? Diante de tanta gente. Você não vê isso que eu estou aqui dizendo, irmãos? Né? Você não vê aqui um desmerecimento? Você não vê aqui, irmãos, uma desvalorização? Sabe, igreja, isso, como eu disse agora há pouco, infelizmente tem sido comum no meio do cristão, no meio das pessoas. Isso tem sido comum, né? As pessoas, elas valorizarem mais o do outro e deixar de valorizar o que ela tem, o que ela possui, o que ela conquistou. Sabe, o do outro parece que é melhor, né? Tem gente que fala assim, não, do fulano é melhor. O do ciclano, olha, é de excelência. Para de olhar dessa maneira. Olhe para o que você tem. Olhe para o que você possui. Olhe para o que você, irmãos, recebeu da parte de Deus. Valorize. Amém, igreja? Então vamos interagir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, aprenda a valorizar o que você tem. Diga o que você possui, o que você conquistou. Amém? Irmãos, olha que desvalorização aqui nós encontramos. Mas o que é isso para tantos? Eu vejo um desmerecimento. 5 pães, 2 peixinhos. Não, isso aí não vai funcionar não. Isso aí nem vai servir para quê? Olha a multidão, você não está vendo a multidão? Você não está vendo que tem tanta gente? Para quê? 5 pães, 2 peixinhos diante de tanta gente. É claro que a gente tem que, irmãos, pegar o texto aqui e trazer para a nossa vida. O que eu estou desvalorizando? O que eu estou desmerecendo na minha vida? Sabe por quê, irmãos? Eu vejo aqui, você conhece a história, o contexto fala de um grande milagre que aconteceu. A multiplicação dos pães e peixes. Eu quero dizer para você, irmãos, o pouco na mão de Deus torna-se muito. E quando você começa a enxergar que ainda que é pouco, ainda que não é quase nada, coloca diante de Deus. Apresenta ao Senhor, que aquilo vai ser, irmãos, o início de um grande milagre na sua vida. Mas quando você aprender a dar valor, quando você aprender, irmãos, a valorizar aquilo que está diante da sua mão, diante do que você tem, diante do que você recebeu. Amém, igreja? Diga comigo, precisamos entender o que possuímos, diga o que temos, diga é sim de muito valor em minha vida. Diga assim, inclusive para Deus. Porque muita coisa que você tem foi Deus que te deu. Então, irmãos, é de muita importância e de muito valor. Não desvalorize, não despreze o que Deus te deu, o que Ele colocou diante de você. Agora, igreja, olha só. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar outras referências também, seguindo aqui o segmento. Em 1 Reis, capítulo 17, não precisa abrir a Bíblia. Lembra da história de uma viúva? A viúva disse assim para o profeta Elias, não dá para mim te alimentar porque eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha. Olha só, irmãos, isso aqui, e ela ainda diz assim, ó, o que eu tenho não dá nem para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. O que ela está fazendo, igreja? Desvalorizando o que tem. Ela está, irmãos, né, desmerecendo o que tem. Só tem isso aqui o que a gente tem é pouco, isso aqui o que a gente tem é para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Está desvalorizando. Quantas pessoas que estão assim também,
desvalorizando o que tem, o que possui, o que, né, na sua mão chegou. E não para por aí não, irmãos. Se a gente olhar para outra viúva, aquela que estava endividada, que o credor queria levar os filhos, ela tinha na sua mão, na sua casa, o quê? Vasos. E a Bíblia fala que vasos que elas... mas é pouco vaso. Esses vasos aqui não dá para nada. Deus, na direção do profeta, fala o quê? Vai então atrás de vasos. Vai até os vizinhos e traga vasos, porque o azeite vai multiplicar. Veja que enquanto eles estavam trazendo o vaso, né, ali o azeite estava multiplicando. Mas de início, irmãos, o que houve? Desmerecimento. Só tem isso aqui, ó. Esse vaso aqui vai logo encher, não vai dar para nada. Olha só como, irmãos, a gente passa a ver a palavra e a gente encontra na Bíblia e nos dias de hoje o desmerecimento daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Valorize mais o seu filho, valorize mais o seu casamento, valorize mais o seu trabalho, valorize mais seu pai, sua mãe. Dê mais, né, importância, irmãos, para aquilo que você conquistou, você possuiu. Olha só outras coisas, falei de casamento, falei de filhos, falei de trabalho, falei de casa, carro. Quantas pessoas que, irmãos, desvalorizam a igreja que tem? Olha, a igreja que inaugurou, a igreja que é grande, aquela igreja é a igreja. Tem gente que fala assim, olha, essa igreja só pode ter santo lá. Aí se eu e você chegar lá, aí desanda tudo, porque não tem perfeito. Perfeição total só no céu, igreja. Então valorize a igreja que você tem, que você congrega, que você serve a Deus, né? Porque, irmãos, para Deus tem um valor muito grande. E quando a gente não entende isso, nós ficamos sempre na mesmice. Mas quando nós passamos a entender, irmãos, que dando valor àquilo que está na nossa mão, irmãos, o Senhor faz grandes milagres acontecer. As 3 referências que eu citei aqui, da viúva, do azeite, do pão, da farinha, né? A viúva que não tinha o vaso, aqui quem está no caso aqui é o próprio Filipe, né? Veja que Jesus está provando Filipe, João 6,6, né? Vê se encontrei uma tradução que diz provar, eu li uma que diz provar, mas aqui dá para entender o sentido, né? Jesus estava experimentando, Jesus estava, olha aí a tradução aqui, igreja, mas disse isso apenas para provar. Mais uma vez, irmãos, eu creio que é até uma direção de Deus para muita gente com essa palavra. Deus tem provado a nossa fé, Deus tem provado o nosso coração. Jesus, ele nos prova para ver se estamos realmente aptos. Será que você na prova, irmãos, está querendo desistir? Será que na prova você está, né, sendo sufocado, apertado, está difícil, eu não quero mais? Você vai ser reprovado. Veja que foi o próprio Cristo. Ele faz o que, igreja? Ele faz uma prova para Filipe, era para provar, e mesmo diante da prova, mesmo, irmãos, diante da luta, da dificuldade, olha a parte final do verso aí, pois ele bem sabia o que ia fazer. Diga comigo, mesmo sendo provado, diga assim, Jesus sabe o que fazer em meu favor. Talvez você não saiba, talvez você ainda não viu, não enxergou o que o Senhor está fazendo, mas Ele já sabe. Amém, igreja? Você recebe essa palavra comigo? Diga assim, o meu Deus já sabe. Diga como me ajudar. Diga como sair dessa. Diga, o meu Deus já sabe como me tirar dessa, né? Dessa luta, dessa adversidade, desse sufoco, dessa opressão. Ele já sabe. Mas a prova está grande, irmãos. Mesmo provando Felipe, Jesus já sabia como iria ajudar ele. Mesmo você na prova, Jesus sabe como te ajudar. Ele sabe como te tirar dessa. Ele vai te tirar dessa em nome de Jesus. Amém, igreja? Entenderam até aqui, igreja? Amém. Então, com essa reflexão, eu quero deixar um desafio para a igreja. Desafio que é válido a gente olhar para essa palavra e entender, irmãos, que o Senhor está nos ensinando que é preciso valorizar o que nós temos, o que nós possuímos. Amém? Diga para a pessoa que está perto aí, diga assim, o desafio de hoje é você valorizar o que você tem. É você olhar para aquilo que você possui, né, e dar valor. Amém, igreja? Amém. Agora vamos aqui para o texto aqui, ó. O que eles tinham lá mesmo? 5 pães, 2 peixinhos. Algo que era considerado pouco diante de uma multidão. Tem tradição que fala que só
irmãos, né, de homens, mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Então tinha muita gente, diante de 5 pães e 2 peixinhos, né? Humanamente falando, irmãos, né, a gente pode ver que a leitura, ela está correta, não daria mesmo, aquela multidão se alimentada, é ou não é verdade? Mas na mão certa, irmãos, Deus pode fazer multiplicar. E qual é a mão certa? A mão de Deus. Coloque esse pouco que você tem na mão de Deus. Provérbios 16:3, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus sua família. Talvez você não sabe mais o que fazer por eles. Talvez você não sabe o que fazer pelo casamento, pelos filhos, pela a vida profissional. Você não sabe mais como se posicionar. Deixa na mão de Deus. Irmãos, olha, valorize o que você tem. Faça o que você tem que fazer, é dar valor naquilo que você possui. E agora, irmãos, ainda que seja pouco, deixa na mão de Deus, porque na mão certa o grande milagre vai acontecer. Amém, igreja? Olha só, o que você tem? Talvez você diz, o que eu tenho é pouco. Esse pouco pode se tornar muito para a glória de Deus. Agora, eu quero aqui fazer uma pergunta, irmãos, e entenda que, até porque eu havia citado aqui os exemplos das viúvas, né? 2 viúvas, e aqui o de Felipe. A gente agora pode entender que não estou falando aqui de pão, de peixe, de farinha, de azeite, de botija. Agora eu estou falando aqui, irmãos, no sentido assim, o que você tem? Talvez você diz, o que eu tenho é pouco. Mas tenta assimilar e levar aqui para o lado da fé. Quantas pessoas que dizem assim, a minha fé é pouca. Eu tenho pouca fé para esse problema ser resolvido. Eu tenho pouca fé para o casamento mudar, a situação que se encontra. Eu tenho pouca fé para os filhos se converterem. Irmãos, ainda que é pouco, já é suficiente para o grande milagre acontecer. Amém, igreja? Quantas pessoas que falam, eu tenho pouca fé, já é tudo que você precisa. Essa pouca fé que está em você já é suficiente para Deus fazer uma grande obra na sua vida, um grande milagre em seu favor. Tem gente que, irmãos, não é a fé, ela diz assim, eu tenho pouca esperança, eu espero pouco, né, de que os dias melhores chegam, tem a esperança, tem pouca esperança, já é o suficiente. Quantas pessoas que dizem assim, mas é porque eu confio pouco em Deus. Essa pouca confiança, irmãos, ela pode aumentar, ela pode crescer, ela pode ser o início de uma grande e linda história que Deus vai fazer na sua vida. Continue confiando, continue acreditando. Quantas pessoas que falam assim, o que eu tenho pouco na minha vida é a alegria, é a paz, é a confiança, é a esperança. Não importa o que seja, igreja, é pouco, coloca na mão de Deus, vai multiplicar. O Senhor vai aumentar o que é pouco hoje, vai se tornar muito na sua vida, para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Uma vez eu atendi uma senhora que ela dizia assim, pastor, eu tenho um desejo que é pouco, um desejo de experimentar uma mudança no meu casamento. Meu casamento precisa de mudança, de ser diferente. Eu tenho esse desejo, eu espero que mude o meu casamento. Só que o detalhe, irmãos, é que ela falou que aquela esperança que ela tinha era pouco, porque nem ela acreditava humanamente na mudança do marido. E ela dizia, é pouca essa esperança, mas eu tenho uma pontinha de esperança no meu coração, que um dia eu vou experimentar de um casamento abençoado por Deus. Pega esse pouco, coloca na mão de Deus, né? Consagra ao Senhor, exerça a fé. Irmãos, confie no poder do Senhor. E eu acredito que oferecendo a Deus, irmãos, você e eu, nós vamos se surpreender o que Deus é capaz para fazer em nossa vida diante do que nós já possuímos. O que eles tinham eram 5 pães e 2 peixinhos, era pouco, eles possuíam era pouco, mas já era suficiente para o grande milagre acontecer diante deles. E aconteceu, você conhece a história, você vê que o Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Essa mulher, irmãos, acreditou nessa palavra, essa esperança ela foi aumentando, ela foi crescendo, ela foi buscando a palavra, a fé foi, irmãos, dando a ela a convicção, ela foi lutando, ela foi agindo de forma diferente, e quando ela menos viu, ela já estava vivendo, experimentando de um casamento transformado por Deus. Transformação mesmo. Como ela disse que não tinha esperança nenhuma do marido mudar, mas era uma pontinha só. Falei, pega isso, consagra a Deus, coloca diante de Deus.
Valorize essa esperança que está dentro do seu coração. Permaneça na fé, orando, buscando, dedicando ao Senhor, e Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer na sua vida, na vida dele. Irmãos, ela agarrou aquela palavra. Em pouco tempo, o casamento, a vida, a família foi transformada para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a dar valor ao que nós temos. O que eu tenho é esperança, mas é pouco. Não, eu vou dar valor, eu tenho esperança, essa esperança vai crescer. O que eu tenho é a fé está pouca, essa fé vai aumentar. O que eu tenho é alegria, essa alegria está pouca, essa alegria vai multiplicar no meu coração. A paz, a coragem, seja o que for, irmãos, dê valor. Valorize o que você tem, o que está em você, o que você possui precisa ser valorizado. Amém, igreja? Então, mais uma vez, diga aí para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, dê valor o que você tem. Diga assim, não caia na cilada de ficar olhando para a grama do vizinho, para o casamento do vizinho, para os filhos do vizinho, para a igreja lá do vizinho, Não, irmãos, dá valor naquela que você tem, que você possui, aquela que Deus te deu. Coloque no teu coração, Senhor, é aqui que o Senhor vai me abençoar, é aqui que o Senhor vai fazer o grande milagre. E eu estou falando de milagre porque o texto de João fala de milagre de transformação, de multiplicação, na verdade. E a gente vê, irmãos, que a multiplicação aconteceu, e assim também será. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida, na minha vida, quando nós valorizarmos aquilo que já está em nós. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Compartilhe, manda esse link para alguém. Alguém está precisando dar valor naquilo que ela possui, naquilo que ela tem. E fazendo assim, Deus vai fazer a grande obra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus.